Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre direitos do consumidor. Uma coisa que é importante, né, um grande alerta que se faz na hora de mostrar para o consumidor onde ele deve comprar, é a gente saber aí, ter atualizado uma lista dos campeões de reclamações, tanto no PROCON quanto nos juizados especiais. Como é que está a situação? Hoje em dia, aqui em Teresópolis especificamente, doutora Marta, como é que está aí a lista dos campeões? Quem são as empresas campeãs de reclamação aqui em Teresópolis? Infelizmente, ainda é a Oi Telemar. Nós passamos por um período de maior indústria da telefonia. E a Oi Telemar, ela ampliou seu campo de atuação. E isso também fez com que ampliasse também o campo das reclamações. Então, hoje, para mim, ela é a empresa que mais tem reclamação. Eu consigo resolver todos que chegam para mim, mas ainda é a campeã. E que tipo de reclamação é mais comum no caso da Oi? Falha nos serviços, defeitos nos serviços que não são corretamente efetuados, telefones mudos. E no caso de Oi Velox, que é a nova modalidade deles, falha no serviço também. Cobrança indevida também deve ser comum? Não. Não? Aquela conta que vem com uma ligação para Marrocos, para Moscou? Nós já tivemos muito isso, mas ultimamente não. Essas ligações que eram consideradas assim absurdas, nós não temos tido mais. Em relação à cobrança indevida, não. O que está em voga muito é a relação de defeitos. Os defeitos não estão sendo sanados. O consumidor procura o meio de contato com eles e não estão sendo atendidos. Quer dizer, nesse caso, por exemplo, que a senhora citou, da Oi, o PROCON vem conseguindo, porque eu acho que tem algumas empresas que simplesmente o volume de reclamação é tão grande que elas simplesmente estão deixando para lá. Não. E nesse caso da Oi, tem outras empresas também que a gente tem um bom acesso e até um atendimento eficaz. Vem sendo atendido sim. E a maioria dos consumidores saem satisfeitos porque quando eles chegam até nós, eles já tentaram pelas vias próprias, ou seja, eles não tiveram atendimento. Então, na maioria das vezes, eles falam assim, eu fiquei 1 hora no telefone, não consegui falar, ou o telefone caiu. Porque essas empresas elas tentam vencer o consumidor pelo cansaço. Pelo cansaço. Né? E pelo cansaço e pelo estresse, porque aí a pessoa não perde a paciência. Ela perde a paciência e desliga o telefone, ou infelizmente, quando se cai em um call center, a ligação provavelmente vai deixar de ser continuada, vamos dizer assim, que cai. E quando nós temos esse tipo de atendimento, eles são obrigatoriamente, têm que dar resposta para o PROCON. Essa resposta vai ser passada para o consumidor, tem prazo. Se esse prazo não for cumprido, a gente vai novamente entrar em contato, aí sim, através de carta, para poder solucionar definitivamente. E eu aconselho até as pessoas, por esse motivo, também ingressar com uma ação judicial, se não for resolver o problema em tempo hábil. Antes de passar para o juizado especial, que eu quero perguntar para o doutor Rodrigo, além da Oi, quais são as outras empresas que vêm aí tentando brigar com a Oi para ser campeã de reclamação aqui no PROCON em Teresópolis? A Claro. Claro. Quer dizer, as empresas de telefonia estão isoladas na liderança das reclamações. Aqui em Teresópolis, sim. Literalmente, as empresas de telefonia, nós temos o maior problema. A Claro, hoje, ela é em relação à modalidade de 3G, internet 3G. Na maioria, os serviços não funcionam. Por quê? Me parece que a geografia de Teresópolis é uma área que não tem como eles adaptarem. Por conta do relevo. Por conta do Sim, relevo, mas isso aí óbvio. É problema da empresa, né? Ela está vendendo produto. Tinha que ter pensado nisso antes. A partir do momento que a empresa oferece o serviço e, infelizmente, a pessoa adquire o serviço, que não vai ter, ela sabe disso, ela vai ser onerada por isso, porque ela vai ter que pagar e não vai ter o serviço. E o que a gente oferece para a pessoa? Bom, a gente vai pedir o cancelamento. Nesse cancelamento, às vezes, a empresa ainda embute uma multa. E essa multa, lógico, a pessoa não tem responsabilidade porque não teve o serviço. A gente consegue cancelar o serviço sem o pagamento da multa. É o mínimo, né? É muita cara de pau. É o mínimo que a empresa pode sofrer. Porque, afinal de contas, uma empresa de telefonia supõe-se que ela tenha, né, no seu corpo de funcionários e engenheiros especializados em telecomunicações que antes de vender o produto, eles vão analisar o relevo da região para saber se aquele produto ali é possível, né, vai funcionar naquela área. Né? Isso acontece muito na área rural.
A área rural ela é quase totalmente desabastecida desse tipo de serviço. Mas as pessoas compram até, de certa maneira, induzida pela propaganda. Lógico, até porque eles estão Nesse vendendo. caso aí da multa, é porque eles querem cobrar o preço do modem, né? Sim. Que o modem é concedido em comodato, mas tem uma multa pro rata de acordo com o número de meses. Aí eles querem cobrar essa multa por causa do modem. Mas aí, de repente, poderia se configurar até como venda casada, já que eles estão vendendo o sinal 3G junto com o modem. Enfim, alguma coisa errada tem nessa situação aí, né? Fora que se o produto não funciona, o consumidor quer desfazer, não é porque ele não quer ou não gostou, ele até devolve o modem, aquilo não está servindo para ele, mas eles não querem mais de volta e querem o dinheiro da multa, entendeu? Sem dúvida. E, doutor Rodrigo, quais são os campeões de reclamações nos tribunais, né, nos juizados especiais? Porque a gente já viu aqui que as empresas de telefonia no PROCON são imbatíveis. Historicamente, no juizado especial, a Oi Telemar também é a principal ganhadora, se é que se pode dizer que isso é alguma coisa que se esteja ganhando, né? E até por isso ela tem, nos fóruns, aqui em Teresópolis acontece, ela tem um expressinho, que foi uma coisa criada pelo Tribunal de Justiça em convênio com a Telemar, que pode até resolver algum problema, mas eu acho uma coisa surreal, né? Porque a pior empresa ganha um escritório dentro do tribunal para tentar resolver as coisas. Eu acho que é como se estivesse premiando exatamente, que tem um lugar a ali incapacidade, com né? privilégio, sem pagar aluguel, talvez, né? Com toda a estrutura e para tentar resolver, e acaba não resolvendo a maior parte, né? Tanto que teve 37 mil ações de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012. 37 mil ações, isoladamente, ela é a maior. Agora, nesse caso, não caberia, por exemplo, uma ação mais incisiva do Ministério Público? Do Ministério Público, com meio de ações civis públicas, do Ministério da Justiça, das agências reguladoras, né? O principal problema do consumo hoje é a inércia, a inoperância das agências reguladoras. Porque elas acabam sendo muito mais parceiras das fornecedoras de serviços do que verdadeiros órgãos de fiscalização, né? Seria o caso até de revogar uma concessão de uma empresa dessa. Sim, totalmente. Porque você tem uma empresa que não cumpre nada, pode ser multada, pode ser processada, pode tudo, porque ela já fez a conta, Rolf. Ela fez a conta que, fazendo isso com o consumidor, ela paga X milhões de reais para suprir tudo isso. Desconta tudo isso nos resultados, ou seja, fica até bom, porque deixa de pagar imposto sobre essa coisa toda, e faz a conta do lucro, está valendo a pena, você entendeu? E as indenizações cada vez menores, né? As multas irrisórias, a concessão não perde. Por que as indenizações cada vez menores, doutor? Eu não sei o que houve de algum tempo para cá, por exemplo, se você tivesse uma ordem judicial para cumprimento de uma determinada obrigação, a multa era cada vez mais alta, né? O juiz impunha uma multa que ela era cumprida. De um tempo para cá fixou-se entendimentos, não sei com que razões, que se limitou multas a R$50 por dia, dizendo que o consumidor não pode receber aquela multa, porque aquilo é enriquecimento sem causa, e aí acaba estimulando o descumprimento dessas obrigações. E as empresas cada vez mais impunes, mais recebendo. Seria o caso de revogar uma concessão dessa. Você entendeu? Agora, se você for observar, por exemplo, os bancos também estão chegando lá. O Santander está bem próximo, o Itaú, se nós analisarmos aqui a estatística de uma forma mais complexa, por exemplo, o Itaú e o Itaú Card, que na verdade é um grupo só, quando a gente fala de Oi, fala de celular, de fixo, de modem, o Itaú Card já bate a Telemar. É 37 mil a Telemar, mas o Itaú Card e o Itaú, o grupo Banco Itaú somados, dão 41 mil quase. Então os bancos, por causa dessas cobranças de juros abusivos, juros capitalizados, tarifa de cartão, tarifa de conta, tarifa de devolução de cheque, tarifa de emissão de tudo, de excesso de limite, tudo mais, tudo indevido, eles estão sobrepondo já o número de demandas da Oi. E o Banco Santander vem na mesma escala. Esse é o ranking nacional aí? Não, estadual. No estadual. Aqui dos juizados especiais do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro, o Telemar, segundo, o Banco Santander, terceiro, a Light, em quarto, o Banco Itaú, em quinto, o Banco Itaú Card, né? Em sexto, BCP, que é Claro, Ampla, sétimo, Bradesco, oitavo, o Globexx, que é o Ponto Frio, nono, e a Vivo em décimo, para falar dos 10 primeiros. Ou seja, quer dizer, nesse ranking a gente pode perceber aí um claro predomínio
das empresas de telefonia e bancos. Sim. Com algumas pinceladas aí, né? Como você citou, a Light, Serviço tem público. aí lojas que são lojas de departamento, como Ponto Frio, enfim, mas são lojas e empresas que estão presentes no dia a dia do consumidor de uma maneira bastante ampla. Se você tirar aqui o Globex, que é uma empresa comercial normal, que não depende de concessão nenhuma do poder público, as outras todas dependem. Ou seja, o governo, em âmbito estadual, federal, ele tem direta ligação com essa má prestação de serviço. E diga-se que depois de terceirizado esse serviço, melhoraram muito, porque quando era do governo era muito pior. Não tem né? Mas o governo... O telefone naquela época era um bem, né? Tinha que comprar e esperar anos para você conseguir. Tem inventário. Mas nós temos no Brasil as agências que empregam muita gente, diretores, são um órgão até de cargos, né? De disputa de cargos. Nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, nós temos a Agência Nacional de Telecomunicações, nós temos o Banco Central, né? Ou seja, tudo isso que tinha que regular essa política pública. E fiscalizar. E que não faz. Né? Não e aí sobra para o consumidor que se vê diante desses gigantes, né, do capitalismo, mas que não fazem o seu dever, papel. Né, de realmente cumprir o mínimo. E até mesmo a pessoa compra e quer levar o seu bem no prazo certo, sem ter o seu nome incluído indevidamente, enfim. Isso é uma questão que deve realmente ser debatida de uma forma muito mais ampla, que, pelo que a gente está vendo, não é uma questão simplesmente de direito do consumidor, mas uma questão mais ampla de política realmente. Políticas né? públicas para o consumidor. E de cobrança disso. E acaba arrotando o judiciário, né? Porque o judiciário, você vê, só uma empresa no ano, 37 mil processos. Essa empresa tinha que pagar um dinheirão para o judiciário, porque se você for pegar 37 mil processos, do nosso juizado aqui, que está muito lotado, dá 3 juizados especiais. Aí você vê salários de 3 juízes, de centenas de serventuários, sabe? Essa estrutura física toda. Então, ela acaba prejudicando também o Estado. É aquela coisa, mesmo com todas essas ações, como o senhor falou, deve estar valendo a pena ainda e muito para essas empresas, porque senão elas estariam tomando providência. Aí qual seria o papel do judiciário? Aumentar essas indenizações, essas multas, para que passasse a ser respeitado. No momento que ele nivela por baixo, ele acaba não sendo respeitado e ele vai para a vala comum. Né? Com a palavra, os juízes, então, para saber por que essas indenizações estão tão baixas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Em Teresópolis, nós não temos esse problema. Tá? Em Teresópolis, nós temos magistrados, a titular do juizado especial, aqui é outro padrão. Tá? Mas quando vai para o conselho recursal, a coisa diminui. A gente sempre vê. Entendeu? Então, ela às vezes acaba tendo que mudar um pouco, porque sabe que não quer ter sentença reformada. Mas o problema não é aqui, é no alto escalão. E antes de a gente encerrar, só para esclarecer, né, o Conselho Recursal é a segunda instância do juizado especial, para quem não sabe. Bom, o nosso tempo nesse bloco já estourou, nós já passamos muito do nosso tempo nesse bloco, falando um bocado mesmo, porque é um assunto realmente que tem muita coisa para ser explorada. No nosso último bloco, nós vamos falar detalhar um pouquinho melhor os cuidados que o consumidor deve ter para evitar problemas de uma maneira geral em relação à questão do consumo, né? Essa relação onde aí o consumidor notoriamente é sempre a parte mais frágil. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!